Eu participei de 4 Copas do Mundo. A primeira Copa foi no México, a segunda Copa foi na Espanha, a terceira Copa foi na França e a quarta Copa foi na Alemanha. É o mestrado, você é um radialista, faz jogos aqui, faz jogos no Maracanã, no Morumbi, nos estádios brasileiros em todas as competições, mas você fazer uma Copa do Mundo, torcer, transmitir, porque aí você é torcedor também. Torcer pelo seu país lá fora é alguma coisa diferente e emocionante. Tem um problema sério que é o delay, que a gente fala, eu digo alô, daqui a pouco que eu ouço o alô, então eu tiro um lado do fone para poder não me atrapalhar. Isso aí acontece com todo mundo, mas a emoção de fazer uma Copa do Mundo é um mestrado na profissão de um narrador, como um médico que faz um mestrado, uma especialização em qualquer parte do mundo. A mesma coisa. Foram muitos, né? Foram muitos desafios. Essa primeira Copa do Mundo que eu fiz no México, por exemplo, a equipe foi primeiro com o Valmari e Antônio Torres, lá para a cidade do México, foram direto para Guadalajara e eu fiquei na cidade do México, que é o maior trânsito do mundo, ao lado de, por exemplo, do Rui Porto, que era um grande comentarista da época que faleceu. Nesse hotel em que eu estava hospedado também o Pelé. Tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele, fiquei encantado, mas com um ambiente pós-terremoto. Eu acho que no máximo 30 dias o terremoto quase acaba com o México e a Copa foi mantida. Lá, você sabe, no espanhol chamam planta. Eu estava na 22ª planta. E conversando com a camareira lá os apartamentos são imensos, eu disse, minha filha, você estava onde na hora do terremoto aqui? Do meu andar eu vi os prédios, uns assim, outros assim, porque eles têm umas bolas, né? Tem um limite que aguenta o terremoto na escala Richter, né? Até aquele limite. E o resto destruído, parecia ter sido uma guerra. Só eu estava com sugador de pó, o aspirador, o sugador de pó naquele lado e caí nesse lado de cá. E permaneci aqui, porque o prédio aqui tem uma estrutura de muita segurança. Essa aí foi a primeira impressão que eu tive de lá, foi assim, fiquei traumatizado com aquele desastre, como ainda a polícia e o bombeiro procurando cadáveres, é uma coisa ruim. Aí liguei imediatamente para a Valmari, já passei 10 dias lá. Eu não quero ficar aqui de jeito nenhum, não quero ficar aqui, eu quero ir para onde está o Brasil, que é exatamente em Guadalajara. Aí consegui passagem, fui para Guadalajara e a partir desse instante ao lado de Torres e de Valmari, aí eu passei a ter relaxei, né? Era a minha primeira Copa do Mundo, eu estava assustado e fiquei mais assustado, lamentavelmente, com o terremoto da cidade do México. Eu tenho muitas lembranças, inúmeras lembranças. A principal, entretanto, foi nessa Copa do México, em Guadalajara, que Pelé estava ao meu lado comentando para a TV Bandeirantes. E a minha cabine era junto da de Pelé. Pelé, quando dava um intervalo, ele vinha e se encostava aqui, eu não queria ninguém fumando perto, nessa época eu fumava e não fumava, aí começava a conversar com o Pelé, todo o jogo eu estava conversando com o Pelé. Isso me consagrou. Agora eu fui lá tirar foto, ainda para abusá-lo, né? Porque esses eram todos os jogos do Brasil que eu queria fazer, eu também só fazia os do Brasil. Aí perguntei a ele, você lembra de quando você esteve em Maceió, lá inaugurando o estádio? Me lembro perfeitamente bem. Mas você não recorda de uma entrevista que você deu, que nesse tempo ele era nas Relações Públicas do Banco Industrial de Campina Grande, ali na Rua do Comércio. A Rádio Gazeta foi quem comandou a coletiva do banco e eu fui escalado para fazer uma pergunta a ele. Aí eu digo, você lembra de uma pergunta que eu lhe fiz em Maceió? Eu disse, não. Eu vou dizer qual foi. Eu disse, Pelé, ele mandou o avião sobrevoar o estádio Rei Pelé, o avião, para ele ter ideia do estádio. Quando o avião sobrevoou, ele ficou tão encantado que pediu que o comandante sobrevoasse outra vez. O comandante sobrevoou. Ele ficou encantado. Ele esperava ser um estádio menor, né, uma coisa menor. Aí o comandante disse, Pelé, está satisfeito? Estou. O problema agora é que a gasolina acabou. Brincando com ele, né? Ele não esqueceu nunca isso. E na hora da coletiva, que foi comandada pelo inesquecível Haroldo Miranda, que era um grande radialista alagoano, que é o nosso mestre, ele disse, essa pergunta eu considero uma das mais importantes da entrevista, e me deixou consagrado, né? Eu garotão ainda aqui na Rádio Gazeta. Esse foi um dos momentos mais importantes, assim, de poder conviver com o Pelé durante uma Copa ao meu lado, meu colega de rádio. E isso é um prêmio, Não, eu nunca fui lá.
Agora, Valmari e Vilela passavam o dia inteiro lá. Valmari, por exemplo, na Copa da Espanha, não, da França, por exemplo, Valmari ia lá para a região da seleção brasileira, que era muito distante, onde tem um estádio mais moderno de Paris, e eu ficava fazendo meu trabalho no apartamento. Eu era o cozinheiro também da turma, né? E Valmari é muito complicado para comer. Então eu fazia um sopão para os colegas do rádio, né? Todo mundo com a saudade da comida de casa. Eu fazia aquele sopão e vinha todo mundo comer e tal. E chegava o Arno Oliveira, que não é fácil. O Arno na mesa é bom de garfo. Aí ele dizia: Arivaldo, eu posso tomar outro prato? Ele disse: espere aí, se faltar alguém, você toma. Aí ele ficava engraçado, ele ficava esperando e sempre tomava mais um prato. E Valmari daqui a pouco chegava para fazer o jantar dele, trazendo um pacotinho de cerveja assim, num plástico, com 3 ou 4 cervejas para mim em lata e um pacote de camarão. Eu disse: mas Valmari, para que isso? Não, mas eu já traria para você. Faça meu jantar. Aqui era um arroz bem soltinho, um bife passado na chapa com uma saladinha. Aí ele comia bem, ia descansar, mas eu fazia isso diariamente. Valmari ia chegar lá, saía de manhã e chegava à noite. Só tinha acesso à seleção brasileira o cara que era credenciado, no caso da gente, Valmari e Vilela. Outra coisa, para completar, no estádio eu só podia ficar na cabine de rádio, onde eu ia transmitir o jogo, eu não tinha acesso em outra parte. E houve um caso que depois, se tiver tempo eu vou contar, que vale a pena. O senador Arnoldo de Melo, com essa gentileza que ele tem, a exagerada, chegou um pessoal de Aracaju aqui, aliás de Caruaru: o senador deixa a gente ir na rede, ele leva esse pessoal, mandou o pessoal. Na pressa de credenciamento, quando eu cheguei na cidade lá na Copa do Mundo, da França, aí disseram: não, aqui você não está credenciado, você não pode ir no estádio, não, você pode ficar na central. É raro aqui o credenciamento. O narrador da Rádio Gazeta era um cara de Caruaru. Ele: não pode, e aí ficar em campo. Quando cheguei na Globo, na central da Globo, uma senhora que respondia por tudo lá disse: você acredita em Deus? Você tem? Eu digo: tenho, e Nossa Senhora, que eu sono com ela no bolso. Aí mostrei, depois o senhor reze muito, porque já fecharam as inscrições, não pode mais trocar. Eu digo: mas a senhora vai fazer isso? A minha empresa investiu uma fortuna para eu estar aqui, eu sou o locutor titular da emissora, eu não posso chegar aqui, eu tenho que fazer os Jogos do Brasil. Fui e consegui. Milagre. Trocamos as credenciais e aí eu consegui transmitir minha Copa, graças a Deus, com a alegria e com a honra de sempre no microfone campeão do Timaço. A emoção de transmitir um jogo da seleção brasileira começa com a torcida no estádio fazendo aquela festa linda com bandeiras do Brasil. Todo mundo é brasileiro, é uma festa linda, sempre a maioria, a não ser que ele esteja num jogo com o dono da casa, né? E quando a seleção brasileira entra e toca o hino nacional, aí eu não aguento. Aí as lágrimas descem, não tem jeito. Eu fico de pé, canto o hino nacional também, mas termino a emoção, eu termino chorando copiosamente, porque a emoção é muito grande. Você fora do Brasil, o Brasil passa a ser uma coisa mais sua do que você estar aqui. Você em casa é diferente, você está assistindo um jogo do Brasil, ele ganha, ou empata, ou perde, você toma uma cervejinha mais de mim, tchau. Lá não, lá você fica convivendo com aquilo, e o Brasil passa a ser um filho seu. E na profissão da gente, principalmente, quanto mais o Brasil ganhar, mais precioso será o nosso trabalho. A tecnologia facilitou. Nós não tivemos nenhuma dificuldade durante as transmissões da Copa do Mundo. Você, numa transmissão de Copa, você paga a posição de transmitir no estádio. Então, todas as emissoras brasileiras, todas, inclusive a Rádio Globo do Rio, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, a Rádio Jovem Pan de São Paulo, todas elas compram a posição nos Jogos do Brasil. Os demais jogos são feitos da central de televisão, off-tube, anunciados. Estamos aqui fazendo do sistema off-tube e tal. No Jogo do Brasil, estamos todos ao vivo. Aí, eu tive uma dificuldade imensa num jogo que não foi da seleção, mas a caminho da seleção na França, no dia, eu não esqueço nunca, que foi no dia em que o Guga ganhou o Roland Garros, o prêmio de Roland Garros. Na hora de começar o jogo, eu tive vontade de ir no banheiro urinar. Você fica naquela tensão, né? Eu saí, quando eu saí da cabine, a polícia não deixou eu voltar mais.
Digo, eu não posso, pelo amor de Deus, minha emissora está mandando do Brasil para cá, do Nordeste do Brasil, de Alagoas, e como é que eu não vou transmitir o jogo? Foi que passou um colega meu de São Paulo, ou do Rio, e disse, não. Aí eu só sei de francês oui, que é assim, não sei mais nada. E eu entrei, mas cheguei assim na cabine tremenda, e graças a Deus, esse foi o susto maior. Aí, e as Copas, que eu não tive sorte de ganhar uma Copa do Mundo. Todas que eu fui, não é que eu seja para feio, eu também tive muita vitória brasileira. O Brasil não conseguiu vencer nenhum. É uma tristeza, como se você perdesse um ente querido. Terrível. Todo país que eu chego assim, eu procuro logo o metrô, faço o meu estudo, peço explicações. Então, eu sabia onde era a Praça de Touros, da Espanha, a minha estação era Antônio Becerra, na porta do hotel, na Gran Via, em Madrid. De lá eu fazia o transbordo, que ele chama, e chegava tranquilo lá. Mas eu ia na minha folga, né? Quando eu não estava na folga, eu não ia. E fui a muitas touradas, e me emocionei muito, porque eu lembrava muito do meu pai. Porque lá tem também a tourada de cavalos, né? Tem a do toureiro normal e tem a do cavalo. O cavaleiro não pega na rédea do cavalo, toda a manobra é feita na perna aqui, o boi vem e consegue botar as bandeirilhas, coisa linda. E aquilo me dava emoção, porque meu pai foi um grande adestrador de cavalos aqui em Alagoas, em Palmeira dos Índios, na região dele. E toda tourada de cavalos eu ficava emocionado lembrando dele. E também teve uma vida cacetada, né? Porque quando você entrava dentro da Praça de Touros, você alugava, pagava um assentozinho, porque lá é tudo de cimento, um acolchoadozinho. E eu terminei o doutorado, eu estava sentado assim, aí vim jogar assim, peguei o meu e fui jogar. Tinha um guarda de lado assim, não deu em mim porque eu não falei. Eu pedi muitas desculpas, eu digo, eu joguei porque algumas pessoas, não, você faz assim, não, tinha que deixar ela cá. Eu digo, sim. Foi engraçado. A reunião dos amigos, né, o dia a dia, você ver seu trabalho chegar, você ter a satisfação de saber que está sendo ouvido, está sendo acompanhado, as mensagens que você recebe. E você, se você escrever, você se expressa também através da escrita. Por sinal, esse meu blog, a iniciativa dele é do seu pai, o senador Armando de Mello. Eu estava na Alemanha, que eu não sabia nada de internet. Aí o senador Armando de Mello ligou lá para a Valmaria, disse, olha, diga Arivaldo, escreveu alguma coisa no jornal, rapaz, tão inteligente, onde ele escreveu alguma coisa. Aí o brasileiro, quando tocava muito lá, na Alemanha, lá o sabiá tem em todo canto do mundo. Lá tem sabiá preto, cantavam lindos, né? Em Santa Catarina tem esse tipo de sabiá preto que eu já vi lá também. Aí os brasileiros com a zoada, passarinho gosta de zoada. Mas cantando. Quando o Brasil se desclassificou, a seleção veio embora, calou-se o sabiá. Aí eu escrevi, calou-se o sabiá na Alemanha. Aí fiz uma crônica, ele gostou, manda eu trazer todo dia. Aí eu tive que aprender a abrir um e-mail, foi um colega meu de Belém de Pará, Valmir Rodrigues, que é narrador da Rádio Clube de Belém de Pará. A gente ficava no hotel de madrugada, na fila, esperando o computador desocupar. E de lá eu comecei a treinar de madrugada e aprendi. O blog começou na Alemanha. Ai, que status é esse? Né? Graças a um pedido do senador Armando de Mello. A ele eu devo essa oportunidade. Sim, consegui. Quando eu me sentava assim, que eu olhava de lado, via Valdir Amaral, Jorge Cury, Fiore Giliotti, Osmar Santos, esse brilhante narrador que infelizmente com desastre perdeu a condição de ser narrador. Há até um episódio interessante com ele no México, eu digo, vou visitar Osmar Santos, que no México tudo é com muita pimenta, milho, vende na rua cada espiga linda, o ano todo. E o povo ficou também com pimenta. O Omar comeu uma espiga daquela de milho e foi parar no hospital. Eu ia com o Valmari ver o treino da seleção, eu dirigindo um automóvel, e digo, vou passar no hospital para ver o Osmar, que eu gostava muito dele. Então, ele esteve para me contratar e a emissora pediu para que ele não me contratasse. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá
na sala de aula. Ô, como vai? Tudo bom? Arivaldo Maciolinda, não sei o quê. Aí a esposa dele estava lá, o senhor vai demorar aqui? Eu disse, não, eu estou indo para o treino da seleção brasileira. Não, mas é rápido. Não sei se era até no máximo 1 hora eu posso esperar. Aí fiquei. Ela chegou de tarde. Aí a Valmaria perdeu a paciência, pegou um táxi, foi embora para o treino e fiquei lá com uma santa até a tarde. Ela, por uma coisa ou por outra, não pôde vir. E eu passei o dia no hospital lá do Orma Santos, que eu considero um gênio da comunicação, um cara brilhante. Só que nessa época ele passou a transmitir pela TV. Não tinha a mesma emoção do rádio. Igual Osmar, não bate como bate no rádio. Não vou lhe enganar aqui. Você no rádio é uma coisa que a gente não quer desligar o rádio. Na TV você passa a ser um grande narrador, mas sem aquele brilho, aquela eficiência, aquela exclusividade que você tem no rádio. Isso você tem razão. Só vou fazer assim, vou tirar o time de campo. E voltou para o rádio. A Copa da minha vida foi na França, foi em Paris, onde eu tive a oportunidade de conhecer uma parte da cidade, Luz. A cidade mais importante que a cidade do mundo é Paris. E então eu escolhi fazer meu calendário. Estava comigo Arnoldo Chagas, que infelizmente faleceu recentemente. A gente saía para ver espetáculos nas igrejas, que lá diferente daqui, você passa nas igrejas, tem um cartaz. Hoje tem o conceito do pianista russo, pianista americano, eles fazem estágio lá e tocam nas... Coisa mais linda do mundo. Assim, tem pianistas imagináveis. E ficava nas minhas folgas, passeando, saía no metrô. Quando eu saía numa praça assim, tem uma sinfônica tocando. Eu nunca vi um negócio daquele. Em cada estação do metrô que você saltava, você tinha um show diferente. Então, para mim, foi a Copa do Mundo mais interessante, na qual eu passei um grande susto. Eu, acostumado a viajar para a central de televisão, onde eu trabalhava diariamente, eu parei numa estação e desligado, não sei porquê, fiquei sentado. E o povo tudo passando, olhando para mim, que esse povo nunca viu gente, não. O povo tudo olhando para mim, e eu já fiquei de cara feia. Era que nessa estação eu tinha que saltar também, eu não saltei. Aí todo mundo saltou, com 2 minutos, puf, apagaram as luzes. Eu fiquei dentro do metrô, que era o final daquele... Aí entrei em pânico. Aí bati, por favor, daqui a pouco foi o cara, parecia um monstro assim no escuro, de capote, com a lanterna, calma. O trem voltava com os 10 minutos, daqui a pouco acenderam as luzes, eu voltei, fiz o transbordo da estação atrás que deveria ter feito. Esse foi o susto maior que eu passei numa Copa. Agora, a lembrança eu adorei a Espanha, que é maravilhosa, a cidade do México é uma cidade muito católica, agora o maior trânsito do mundo, eu nunca vi um trânsito daquele. França não se fala, e a Alemanha com muita organização, né? A Alemanha tem uma organização que nenhum país tem. As calçadas têm a parte só de bicicleta, você não pode pisar ali. Bicicleta não anda na calçada. Tem a parte só de pessoas andarem, é uma perfeição. E a rua, um domingo eu ia passando assim para o metrô e olhei assim uma pista, mas uma distância de 3 quilômetros, não vinha nada. E um cara do lado lá. Eu fui passar, levei um esporro, dizendo, o senhor não está vendo que o sinal está fechado, aqui a gente só passa com o sinal aberto. Eu disse, senhor, me desculpe, por favor. Eu fiquei morto de vergonha. Veja que disciplina tem esse povo, né? Espetacular. Muito diferente daqui, viu? O Catar é um país novo, de costumes diferentes, né? Muito diferentes. E eu faria o que não, eu faria o que fiz nas outras, porque eu fiz o trabalho profissional que o rádio exigia na época. Hoje mudou alguma coisa, a gente tem que se adaptando. O rádio é o seguinte, você tem que ir se adaptando. Não é você fazer uma coisa só a vida toda, você passa a se tornar obsoleto. Você não pode, você vai se modernizando. Não tem, recentemente, nada de novo na transmissão do rádio. Eu continuo monitorando todos os meus colegas importantes do rádio brasileiro, o tom é o mesmo. Agora, eu queria conhecer aquela banda do mundo que eu não conheço, né? Não tenho a menor ideia, e o progresso daquela cidade que é uma coisa impressionante. Mas é uma vida muito cara, né? E a gente tem que saber economizar as diárias, apesar da empresa pagar o hotel, pagar tudo, para você poder ter uma passagem mais folgada. É muito caro. É como a Copa do Japão, eu não fiz a menor questão não fiquei insatisfeito porque eu não fui. Porque tudo é muito caro. Um táxi na época era $50 para qualquer canto, por mais perto que fosse. Tem as Copas que valem a pena, tem as Copas que não valem a pena. Para mim, do Japão, primeiro eu não como aquelas comidas cruas. Eu sei que tem restaurante brasileiro lá,
mas eu não tinha a menor vontade de conhecer. O Catar seria para conhecer um povo diferente, né? Do outro lado do mundo, que eu não faço a menor ideia de como é. Isso é importante. Isso é importante. Eu fiz antes de ir para a Copa, procurei professores, terei dúvidas. Eu falo um pouquinho de espanhol, não é espanhol, é o portanhol, né? Na verdade, eu estudei espanhol. Chego até a dar entrevistas, mas misturando o português com o espanhol. E é preciso você ir preparado, ler, procurar os costumes daquele país que você vai, saber como é o dia a dia de lá, né? Qual é a hora da refeição. Você chega lá, é um horário diferente de comer, de dormir. Você fica, no começo, assim, meio perdido, né? Aí você tem que saber os costumes da região, como é o dia a dia de lá, o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu cheguei em Madrid, fui jantar na casa de uma moça que é de Viçosa e que é muito amiga de Antônio Torres, e a gente fomos jantar lá. Um jantar maravilhoso e tal. Nesse tempo eu fumava ainda, né? Muita gente fumava. Eu cometi essa estupidez. Aí eu me levantei assim e fui lá para perto de uma varanda fumar. Os donos da casa também fumavam e tal. E eu vi lá cinzeiro, tudo fui para lá. Ao passar por uma mesa cheia de coisinha, de elefantezinho, essas coisas de biscuits, eu fui pegar na dona da casa. Não. Não se pode pegar. Solamente mirar. Eu morri de vergonha, eu não sabia que você não pode tocar em nada na casa de ninguém. Você não pode, por exemplo, na Espanha, pegar em nada que você vai comprar. Você mostra o que é, o cara bota uma luva e uma maçã, você diz, essa aqui. Se você pegar, ele não lhe vende mais. Ele é quem pega, embala e lhe dá. Você aponta, mas não pega. É diferente, então são os costumes. Por isso, essa parte eu não estudei. Entrei pelo ramo.